Você tá loiro, Rubem? Eu Ou é não a tô loiro, luz? é a luz. Mas às vezes eu fico um pouco, Ah, ah, às vezes quando eu entendi. tomo muito, quando eu tomo muito sol, assim muda um pouco. É, Não, que é engraçado, a gente fica tempo. Agora estamos ficando um monte de tempo sem encontrar as pessoas sim, fisicamente, sim, só se é, fala, né? Mas aí quando é. se encontra ou se vê, Mas é, fala, mas nossa, é um você tá efeito, diferente. é um efeito da luz. É como os Ah, esmaltes, alguns esmaltes também eles têm, é um efeito da luz. nossa, A cor é um isso tá efeito da parecendo luz. aquele negócio Piratas do Caribe. Você tá meio que Esse se óculos transformando num navio. Você tá se transformando como um esmalte de é o meu, efeito. exatamente. Eu já estou virando um esmalte, já praticamente. Nossa, Bom, tudo bem enfim, contigo? tudo bem, né? Na medida do possível, nessa situação Sim, complicada, sim. mas eu estou muito feliz de poder estar aqui, né? Obrigadíssimo pelo convite, né? Eu agradeço muito você de estar organizando todo esse evento muito bacana, né? Com bastante gente, muita gente repartindo, podendo compartilhar, né? Um pouco do É, que sabe com as pessoas. Eu acho isso importantíssimo nesse momento, nessa situação que a gente tá passando, né? E sim. então, muitíssimo obrigado, agradeço muito e agradeço também Imagina. Eu que a agradeço a sua disponibilidade de tempo de participar. e também já agradeço de antemão a participação de todo mundo que está vendo, né? A paciência também de assistir, vou falar um pouco sobre um assunto que pode é fascinante ao mesmo tempo, né? Mas para muita gente ele é um pouco complicado. Eu espero passar um pouco desse meu encanto por tudo isso, né? Como que eu olho esse processo todo dos esmaltes, é o processo de criação, e vou compartilhar isso, tentar passar isso para vocês, para tentar compartilhar isso com vocês, tá? Obrigada, viu? Então, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a gente. Nós vamos começar agora com a apresentação do Rubem Alexander. Ele é um arte ceramista, artista de mão cheia, tem umas peças lindas, super estudioso, especialista na área de esmaltes cerâmicos, professor universitário, é uma Tá pessoa bom. super bacana, acessível. Obrigada. A bola está com você. Bem-vindo, Rubem. Então, quando a Flávia me convidou, né, para participar aqui do fórum, eu fiquei pensando o que eu poderia conversar, né, com vocês, que eu poderia compartilhar. E eu, antes de começar a minha apresentação, queria contar um pouco a minha história brevemente, como é que eu me aproximei dos esmaltes, né, da cerâmica, dos esmaltes, né? Eu não eu não tenho uma formação universitária, né, como artista. Eu fiz matemática, eu fiz sou mestre em matemática e exerço a profissão também, né? Mas desde de criança eu sempre fui muitíssimo apaixonado pela arte. Eu desenhava muito e eu também sempre me encantei muito pelas pedras, pelas rochas, né, pelos cristais, isso desde pequeno, né? E quando eu encontrei, né, a cerâmica, né, isso faz mais ou menos uns 20 anos, eu eu aquilo ali de alguma forma acordou dentro de mim, né, algo que já estava lá desde sempre, né, talvez um pouco adormecido por conta dessa minha formação, né, dessa minha passagem pela matemática, mas quando eu vi aquilo tudo, alguma coisa fez sentido para mim, né, e eu comecei a descobrir esse universo e cada vez mais tentando ir atrás e pesquisando, né, e até que eu decidi, né, em algum determinado momento, que eu precisava fazer um curso de formação em esmaltes, né, para entender melhor, né, o que era aquilo tudo, né, aqueles efeitos que eu estava vendo, aquela cor, aquilo que não era uma tinta, né, que tinha alguma força, assim, para mim, uma força de encantamento, né. Eu chamo hoje de conexão mineral, né. Para mim é muito claro isso. Quando a gente olha uma peça, existe ali uma certa uma conexão que a gente faz, né, no nível mineral, né? A gente tem uma história mineral, eu acho que isso é despertado quando a gente olha uma peça cerâmica, e eu fui atrás disso, né? Eu fiz alguns cursos e
E confesso que, assim, as minhas primeiras experiências foram bacanas, mas nem tanto, porque eu sempre saía com uma sensação de que aquilo que eu gostaria realmente de saber, eu não estava conseguindo acessar, né? E o que eu queria saber, né? Eu queria saber exatamente o que estava acontecendo ali e como que, de fato, eu consigo chegar naqueles resultados que eu imaginava, né? Então, isso, né, essa indagação me levou a continuar estudando, né, cada vez mais. Eu acabei construindo vários fóruns, conversando com muita gente. Eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas muito generosas no meu caminho, poucas pessoas generosas, mas pessoas assim que de alguma forma me orientaram e me apoiaram no momento certo. E eu fui pesquisando e descobrindo, né, acabei me tornando um autodidata de alguma forma nesse assunto. E a partir de um certo momento, eu percebi que eu tinha muito material e uma amiga minha, a Cris Rocha, daqui do Tauá Cerâmica de Campinas, né, ela me convidou para dar um curso no ateliê dela, né? Por que você não dá um curso de esmalte? Eu fiquei um pouco com medo, assim, na época, será que eu tenho alguma coisa para falar? E eu comecei a iniciei um curso de esmaltação, né? Isso mais de há uns 15 anos atrás, um pouco menos, né? Depois disso, eu continuei estudando, e esse curso, né, entre idas e vindas, ele acabou ganhando novas roupagens. Assim, né? Eu acabei sempre modificando o curso, sempre me atualizando mais, né, buscando mais informação, aprendendo cada vez mais. Eu continuo aprendendo, porque é um universo muito complexo, né, muito rico ao mesmo tempo, né? E passei a dar esses cursos também em outros ateliês, a convite de outras pessoas, e até que em um determinado momento a Silene Gianotti, do Tapir Atelier, em São Paulo, né, há alguns anos atrás, ela me convidou para que eu fizesse uma versão do curso um pouco mais estendida, né? Um curso que pudesse durar meses, né? Que a gente tivesse tempo realmente de se debruçar durante todo esse período, com toda a atenção que o assunto merecia. E aí nasceu um curso extensivo, que ele continua até hoje, esse curso extensivo. E, é claro, nessa situação de pandemia, a gente acabou transformando esse curso que era presencial numa versão online, que tem acontecido e tem funcionado bastante bem, né? Então, eu estou aqui hoje para contar um pouco para vocês esse meu como é que eu olho essa questão da criação dos esmaltes, né? Como é que foi se desenvolvendo, se construindo esse olhar, né? E nessa construção desse olhar, eu fui, de alguma forma, organizando um método para a pesquisa, para a investigação, né? Então, eu vou tentar compartilhar isso com vocês. Vamos ver o que a gente consegue conversar sobre isso, tá? Então, esse título, né, Entre o Vidro e o Cristal, né, que é um olhar sobre a criação de esmaltes, de alguma forma, o que está por trás, né, quando eu tento formular um esmalte, ou o que eu tento passar para os meus alunos do curso. Né? Mas por que isso? Né? O que tem a ver um esmalte com vidro e com cristal? Como é que isso vai aparecendo? Como é que isso foi aparecendo, né, na história dos esmaltes? E então vamos tentar seguir essa trajetória. Essas fotos que vocês estão vendo aí, né, são fotos que eu fiz aqui de amostras de esmalte. Né? Eu tenho um pequeno microscópio em que você consegue olhar, né, de forma mais, eu chamo de forma mais íntima, assim, um esmalte que está ali dentro, que visualmente a gente não vê, nem sempre a gente vê, mas quando você pega o microscópio, você é capaz de sondar, né, essa intimidade da matéria. E quando a gente faz isso, a gente descobre que tem um universo ali dentro, acontecendo, né?
Então, é isso que eu pretendo mostrar para vocês, tá? Então, antes da gente, né, para que a gente acompanhe esse olhar, né, eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação, né, sobre o que é um esmalte, tentar ser o mais simples possível, né? Bom, o que é um esmalte, né? Na verdade, ele é uma mistura, né, um pó muito fino, em que ali você mistura rochas, minerais, às vezes até algum tipo de vidro. Você mistura tudo isso com a água, né, você faz uma espécie de uma pasta bastante líquida e aplica em cima da peça, né, na peça de argila, né? E pela ação da temperatura, a gente sabe que isso tudo acaba derretendo, né? Ele amolece conforme a temperatura vai subindo, e a gente chama esse processo de fusão, que é, na verdade, um processo de derretimento, de amolecimento de toda essa matéria aí. E lá na queima, né, isso se transforma num líquido muito viscoso, né, lá dentro do forno. Depois que você chega na temperatura desejada, né, que isso tudo derreteu, a gente desliga o forno, a temperatura diminui, e com o resfriamento, né, esse líquido ele acaba endurecendo e criando uma camada vítrea, né, sobre o corpo da peça. Por isso que a gente chama também um esmalte, tecnicamente, ele é chamado de vidrado, né? Eu não vou ficar me referindo a vidrado, eu vou falar esmaltes, né, que é a maneira comum como a gente se refere a essa camada aí que a gente cria sobre as nossas peças, né? Então, isso é o que é. Acontece o seguinte, em termos técnicos, você tem uma camada de vidro né, um tipo de vidro, alguma coisa parecida, que colou na superfície da peça. Se a gente olhar num microscópio, isso. Então, aqui a gente tem duas fotos, né, de cortes, né? A gente tem aqui o corpo da peça, né, e aqui a camada do esmalte. Então, imagina que isso aqui é finíssimo, né, finíssimo, da espessura de uma unha, isso daí, né, ou menos de 1 milímetro, né, muito pequenininho. Se a gente olhar no microscópio, a gente começa a perceber o seguinte, tem muita coisa acontecendo aqui dentro, né? Essa segunda foto ela é muito interessante, porque ela mostra que toda uma floresta que crescendo de cristais aqui entre a camada de esmalte e o corpo da peça, né? Então, isso é muito interessante. E essa camada, né, vítrea, né, exatamente como eu já mostrei para vocês nas fotos, né, tem alguma coisa lá que não é só um vidro transparente, né, com alguma cor, né, tem algumas formações ali dentro, né, que são exatamente formações cristalinas, né, são pequenininhos, são cristais mínimos, né, que eles podem tomar conta de toda a superfície da peça, eles podem aparecer pontualmente na peça, e isso gera um certo efeito visual. Então, tem alguma coisa que quando você olha para uma peça esmaltada, né, quando você olha desse jeito para um esmalte, eu digo que tem uma memória de pedra ali dentro, né? Tem uma dimensão de profundidade ali. Não é uma tinta só que você está colocando em cima da sua peça, né? É claro que pode ser muitos esmaltes se parecem com tinta, né? Que são super bonitos, mas tem muitos outros que é algo além disso, né? Então, a gente percebe, quando a gente olha algumas peças, né, que tem algo a mais aí. Então, a gente estabelece uma certa conexão, né, com essa superfície. Uma conexão que eu chamo de conexão mineral. Né? O que é que está acontecendo aí em cima da peça? Né? O que é isso? Essa quantidade de efeitos, de pintinhas, né? De essas nebulosidades, né? O que é isso que está acontecendo aí? Né? Então, a gente vai tentar entender um pouco melhor isso, né? E como é que se produz, de alguma forma, como é que a gente chega nisso. Bom, o primeiro esmalte vidrado, né, que a gente tem notícia,
ele aparentemente foi desenvolvido no Oriente Médio, né, entre a Mesopotâmia antiga, né, atualmente o Iraque, e o Egito, né? Então, por volta de 5.000 antes de Cristo, são a datação das primeiras pecinhas encontradas com uma capa de vidro em cima, né, dessas peças. Eu tenho aí uma foto, né, que é esse hipopótamo, é uma graça essa peça, né? Ela está no Metropolitan em Nova York, e a datação dela, uma peça egípcia, é de 1961 a 1878 antes de Cristo. Então, a gente está olhando para alguma coisa realmente muito, muito antiga, né? Em que a gente já percebe uma cor, um azul turquesa em cima dessa peça, né? Então, isso chama muitíssimo a atenção, né? Quando a gente olha para a pedra, a turquesa mesmo, né? Isso aqui é um mineral turquesa natural, né? A gente reconhece imediatamente que aquela pecinha, né, tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem alguma coisa a ver com isso. Então, como é que aquilo era feito, né? Eu vi que tem a Beth Higg, que é uma pessoa muito querida, ela vai falar sobre pasta egípcia aqui no fórum, né? Então, ela vai poder dizer isso com mais propriedade para vocês, né? Explicar com mais detalhes isso aqui que eu estou falando muito, muito por cima, tá? Os egípcios, como é que eles faziam isso, né? Eles misturavam um pó de quartzo, né? Quartzo que a gente conhece, e também alguns sais, que a gente sabe que eram sais de sódio, como sal de cozinha que a gente usa, que são encontrados naturalmente em algumas regiões do deserto, né? Esse sal se chama natron, e ele também era usado para mumificação, né? E inicialmente fazia-se uma mistura com quartzo moído, sais de sódio, e se colocava fazia-se uma pasta, né? Que você podia modelar a peça com essa própria pasta, que hoje a gente chama de pasta egípcia, né? Ou faiança egípcia, tá? Para fazer essa pasta, eles também acrescentavam um pouco de calcário, tá? E haviam pequenas quantidades de cobre, que acredita-se que o cobre ele vinha das próprias ferramentas que estavam sendo usadas para moer as pedras, ferramentas de cobre, né? O que dá essa cor azulada aí, tá? O que é interessante é o seguinte: essa mistura, depois que você leva na temperatura, né? O que acontece? De alguma forma, forma-se uma camada de vidro em cima da peça. Isso tudo derrete, esses materiais todos eles são combinados, né? E acontece alguma reação ali, alguma reação química, em que se forma vidro, né? Hoje a gente sabe muito bem o que acontece, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente olha para esse primeiro esmalte, né, que ele é tecnicamente um vidro, né, porque você tem ali um formador de vidro, que é o quartzo, que é fundamental, em que você pegou esse quartzo e acrescentou alguns outros materiais, né, nesse caso o calcário e os sais de sódio, né, que funcionam, e a gente diz hoje, eles funcionam como fundentes. O que significa isso? Quando você mistura isso com o quartzo, né, acontece uma reação, né, e a temperatura de fusão do quartzo, que é altíssima inicialmente, né, quase 2.000 graus, 1.700 graus, você consegue fundir o quartzo, fazer ele derreter a uma temperatura muito menor, quando ele encontra esses outros materiais. Daí o nome de fundentes. E depois, isso tudo foi sendo, com o tempo, foi sendo aperfeiçoado, foi sendo aplicado, de fato, em cima de peças de barro, né? E para que isso funcionasse bem, percebeu-se que se a gente colocasse um pouquinho de argila nessa mistura toda, né, era mais fácil de colar em cima da peça e melhorava muito a estrutura da casca de vidro depois que era criada, porque ele não escorria tanto durante a fusão, né? Então, a gente acrescentava argila, que tecnicamente nós dizemos que ela acrescenta alumina na mistura.
Então, o que a gente tem? A gente tem lá desde o começo já 3 ingredientes fundamentais. A gente tem o formador de vidro, os fundentes, tá? E a tal da alumina aí, que ajuda a controlar a fusão do esmalte. Tá? Basicamente, assim, a grande maioria dos esmaltes, a quase totalidade dos esmaltes, contém esses 3 ingredientes. Tá? Então, eles já estavam presentes lá desde o começo. Bom, mas, afinal de contas, eu estou falando de vidro, né, de cristal. Né? O que é um vidro, gente? Um vidro, né, sem a gente entrar em meandros técnicos complicadíssimos, né, mas é importante entender isso aqui. Se a gente olhar bem de perto o que é um vidro, né, bem no íntimo, né, com um microscópio muito poderoso, né, a gente vê que um vidro, na verdade, ele é uma estrutura totalmente desorganizada em termos, né, de quimicamente ele é desorganizado, né, em termos moleculares. Então você tem uma foto aí, que é uma foto de microscópio eletrônico, né, da estrutura íntima do vidro. Vocês vão falar, mas parece que está bem organizado. Isso não está muito, que eu já vou mostrar uma segunda foto para vocês do que significa uma coisa organizada. Então a gente percebe aqui que tem esses anéis aqui tem tamanhos completamente diferentes. Tem uns pequenos, tem uns grandes, eles estão todos emendados. Então essa é a ideia do vidro. Ele é uma estrutura desorganizada no íntimo da matéria. Tá? Nós dizemos que o vidro é um líquido super resfriado, tá? Apesar de ser duro, né? Parece que ele é um cristal, mas ele não é um cristal, tá? O que é um cristal? Um cristal, sim, se a gente olhar bem no íntimo do cristal, isso aqui é uma foto com microscopia eletrônica de um cristal, um tipo de cristal, a gente vê um padrão aqui. Então, é tudo do mesmo tamanho, é tudo muito organizado, geometricamente encaixado, tá? Absolutamente perfeito. E isso que gera, na verdade, as formas, né, dos cristais que a gente vê na natureza. Quando a gente olha para os cristais, a gente tem essa ideia de geometria quando a gente olha para os cristais em geral, né? Essa geometria do cristal, ela vem lá da formação mínima do cristal, lá no íntimo da matéria. Então, o que isso tudo tem a ver, né, essa que é a questão, com os nossos esmaltes? Né? Tem a ver o seguinte, e aqui a gente realmente vai começar a entrar na história que eu acho interessante. Né? O quartzo, né, que é essa pedra aqui que todo mundo conhece, né, ele é uma forma cristalina, ele é um cristal, né, de uma coisa chamada sílica. Sílica é, na verdade, um amontoado de moléculas químicas, um nome complicado, chama dióxido de silício. Tá? Mas isso tudo se organiza numa forma cristalina, né, e a gente tem essa maravilha aqui, que é o quartzo. O que acontece? Né? Esse é um dos principais ingredientes dos esmaltes, porque ele é exatamente a presença de quartzo que vai possibilitar que a gente forme vidro. Tá? Então, durante a queima, né, e o que acontece? O quartzo acaba derretendo, como a gente já viu, na presença dos outros fundentes, e ele se transforma num líquido lá dentro do forno. Quando resfria, né, esse líquido endurece, nós sabemos disso, mas o que acontece? Ele resiste a voltar ao seu estado cristalino inicial. Então, você moe quartzo, coloca no teu esmalte, entre outras coisas, quando endurece aquilo tudo de volta, ele não é mais quartzo, aquilo é um vidro que se criou. Porque a sílica, que antes era cristal, né, se ela derreter, né, dificilmente ela volta ao estado cristalino. Né? A gente, quando faz isso no forno, a gente não oferece no forno de cerâmica condições para que isso aconteça. Né? Então, você tem uma estrutura desorganizada. Mas, por outro lado, eu acho isso muito bonito. O estado cristalino, ele é o repouso da matéria. A matéria, ela sempre tende a voltar ao estado cristalino, com algumas exceções. Né? Uma das exceções é justamente a tal da sílica. Então,
Quando a gente compõe um esmalte, né, que você vai misturando, né, os minerais, você precisa da sílica, você precisa de outros elementos para fazer aquilo tudo derreter. Esses outros elementos, né, a tendência deles é retornar ao estado cristalino. A matéria, ela sempre tende a esse estado cristalino. O cristal, ele é o repouso mesmo da matéria. E aí, o que acontece, né? Então, nós temos, na verdade, duas forças atuando ali dentro, né, da nossa composição do esmalte. Uma força que resiste ao estado cristalino, um material que resiste ao estado cristalino, e todos os outros materiais que tendem ao estado cristalino. Então, a gente está atuando entre o vidro e o cristal. E alguém que formula esmaltes, né, esse é um olhar muito particular meu, né, dominar a formulação de esmaltes, se é que existe isso, né, mas pelo menos ter um mínimo de controle, né, direcionar para onde você quer, né, para o efeito que você quer que teu esmalte, você precisa saber controlar exatamente essa passagem do vidro para o cristal. Né? É esse que eu acho que está por trás de tudo. É assim que eu vejo, quando eu vejo a coisa toda. Mas vamos avançar um pouco mais. Né? Vamos avançar um pouco mais. Por quê? O que eu estou fazendo, então? Né? O que a gente está fazendo? Né? Como eu já disse, existe... Os próprios egípcios, quando você olha para os primeiros esmaltes, né, que eles têm naquele tom de turquesa, aquela cor, né, que é a cor da turquesa, é exatamente a cor da turquesa, né, ela tem um significado aquilo, né, tem um significado profundo para aquela cultura. Né. Curiosamente, essa mesma pedra, né, ela vai perpassar outras culturas. Ela tem um significado muito forte também no Oriente e nas culturas das Américas aqui, né, nas culturas, na verdade, americanas. Então, só que nas culturas, nas civilizações aqui antigas das Américas, a gente não tem esmaltes de alta temperatura, mas a gente tem uma produção riquíssima na cerâmica, absurdamente maravilhosa e rica, né, em que se usa também a pedras, né, preciosas incrustadas nas peças. Né? No caso, também se usa a turquesa e o jade. Né? E a gente vê isso muito comum. Então, o que é que está acontecendo? Existe aí uma certa conexão, que eu chamo de conexão geológica. Tá? Esse termo não fui eu que inventei, esse termo é um termo maravilhoso. Tem um livro muito bacana da Mimi Obstler, né, que ela investiga os minerais e a combinação entre minerais, né, e ela usa esse termo, né, esse termo conexão geológica. Né. Quando eu vi isso, eu fiquei absolutamente fascinado. Eu falei, é isso? Ela pegou, né, essa ideia do esmalte tentando imitar a pedra. Porque, no fundo, é isso que um ceramista faz quando ele queima uma peça no forno. Né? Do ponto de vista geológico, né, o que ele faz? Ele recria no forno, numa escala reduzida, evidentemente, né, o drama da formação mineral. Então, o que acontece lá na natureza, em alta temperatura, né, em que você tem vários elementos ali, as rochas, elas tudo derrete e se mistura e se recombina, né? E no resfriamento isso se recristaliza em outras formas. No forno acontece de alguma forma exatamente a mesma coisa, numa escala muito reduzida, tá? Então, esse ponto de vista geológico, né, que leva em consideração o conhecimento acumulado durante séculos, né, sobre as matérias-primas que a gente usa para fazer os esmaltes, né, ele tem sido usado por milênios pelos ceramistas. Né? E é uma maneira de você fazer esmalte. Né? Isso é uma maneira, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas tem uma coisa muito interessante aqui que a gente não deve esquecer, que isso vai ser absolutamente fundamental.
se a gente olhar para a natureza, como é que a natureza cria as coisas, né? Eu percebo que a temperatura é importante, mas tem um outro elemento fundamental, que é o tempo, né? Então, aqui tenho duas fotos, né? Uma foto é um granito e uma foto é uma outra pedra, chamada obsidiana. E a obsidiana, ela é um vidro, né? A gente percebe que ela é um vidro. Como é que é formada a obsidiana, né? A composição, se a gente olhar a composição química dessas duas pedras, a composição é praticamente idêntica. A mesma coisa. Qual é a grande diferença, então? Porque, como pode ser a mesma coisa quimicamente e visualmente, eu estou vendo que não é a mesma coisa. Então, a diferença está na maneira como isso tudo foi formado. O granito, ele leva muito tempo para ser formado. O resfriamento do magma, todo derretido, é muito lento. Isso dá tempo dos cristais crescerem. Já a obsidiana, né, ela é formada quando o magma, né, derretido do vulcão, ele resfria muito rápido. Né? Ou quando ele entra em contato com a água, por exemplo, resfria-se muito rápido, não dá tempo da matéria se cristalizar. Né? E aí a gente tem um vidro, né, uma estrutura que é, no íntimo, totalmente desorganizada. Né? Então, já aqui nesse exemplo, né, a gente começa a perceber o seguinte, que olhar os esmaltes como uma coleção simplesmente de moléculas químicas é um pouco limitador, porque a gente não pode esquecer que tem outras forças atuando na formação do esmalte lá dentro do forno, exatamente as mesmas forças que a natureza usa para fazer as pedras, que são a temperatura, claro, mas também o tempo. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Então, a gente já vai chegar no final a isso. Eu tenho aqui um exemplo clássico que eu não podia deixar de mostrar para vocês também, que tem essa conexão com a pedra de novo. Né? Só que agora a gente foi para a China. Então, esse tipo de esmalte, esse aqui é um esmalte, uma peça de esmalte. Tá? Esse aqui não é uma peça esmaltada. Isso daqui é uma peça que foi entalhada no jade, que é uma pedra. Tá? Quando a gente olha as duas coisas, né, existe uma certa semelhança entre as duas, a pedra natural e o esmalte. A cor é muito parecida. O jade, ele se apresenta com várias cores, ele pode ser esverdeado, azulado, esbranquiçado, amarelado, etc. Tá? E esse esmalte que a gente chama hoje de celadon, né, que é um termo, na verdade, ocidental, os chineses não chamam isso de celadon, evidentemente. O celadon é um termo muito genérico que é por uma família imensa de esmaltes, né? Que são esmaltes que têm características, podem ser transparentes, meio opacos, mas o tom é sempre entre verde e azul, bem sutil. E ele imita, na verdade, para os chineses, né, o máximo do celadon é quando você consegue chegar próximo ao jade, e quando ele se confunde exatamente com a pedra do jade. Então, para os chineses, a cor, né, o azul e o verde azul, são cores muitíssimo importantes. Elas estão relacionadas com o ciclo da vida, tá? O azul está relacionado ao ar e o verde azulado está relacionado às águas dos lagos, né, e às águas do mar, né? Bom, então a gente tem de novo aqui uma conexão geológica. Eu estou produzindo na minha cerâmica, né, um esmalte que, de alguma forma, ele tem uma conexão com a pedra, nesse caso, o jade. Esse efeito lustroso não é fácil de conseguir, tá? Não é nada fácil você conseguir esse efeito no celadon. Por quê? Porque exatamente, não é uma questão de você pegar a receita, misturar os ingredientes, colocar no forno, ligar, desligar, né? Você vai conseguir isso daí. Dificilmente você vai conseguir uma coisa dessa. Por quê? Porque exatamente para conseguir esse efeito todo lustroso aqui, é preciso que cresça dentro do esmalte microcristais muito específicos. Né? Então a gente tem aí de novo um jogo entre o vidro, que ele poderia ficar totalmente transparente, né, translúcido,
E o cristal, nesse caso aí, que dá esse efeito, né, de semi-transparência e esse efeito lustroso. Então, isso aí exige um controle muito fino, muito preciso da queima. Tá? Então, a gente tem novamente aí a questão do tempo atuando. A gente precisa jogar isso a nosso favor, entender por que isso está acontecendo, senão a gente não consegue esse tipo de efeito. Voltando ainda na conexão geológica, né, falando em pedras, né, como eu disse para vocês, né, gente, durante milênios os ceramistas eles criaram esmaltes misturando rochas moídas, cinzas de plantas com rochas moídas, né, terras, e vendo o que acontece. Né? Basicamente, você pode criar bons esmaltes se você conhecer os ingredientes que você está usando. Né? Por exemplo, tem um exemplo belíssimo aqui, que é o caso do feldspato. Né? O feldspato, que é essa pedra que vocês estão vendo aqui, ele é praticamente um esmalte pronto. Se eu pegar essa pedra e moer, que a gente compra pronto, esse pó, né, e colocar em cima da peça, né, e queimar isso, né, ele vai derreter e ele vai formar um esmalte, né, que é o caso que a gente está vendo aqui de um esmalte que usa praticamente somente feldspato, que são esses tipos de esmalte chamados de shino no Japão. Né. Tem características muito particulares esse esmalte. Tem gente que detesta, tem gente que adora esse esmalte, né? Exatamente pelas características dele. Mas ele está pronto, ele está dado pela natureza. Né? O que acontece? Você pode não gostar muito e eu posso querer mudar isso. Posso querer acrescentar algumas outras coisas. Então, por exemplo, eu não gosto muito quando ele craquela muito. Né? Tá muito trincado. Eu posso acrescentar um pouco de quartzo, que quando eu percebo que eu acrescento quartzo no feldspato, né, o craquelado diminui um pouco. Eu posso melhorar um pouco a fusão, eu posso acrescentar cinzas de lenha, né, cinza de madeira, posso acrescentar um pouco de argila para melhorar a aplicação e etc. Então, eu vou modificando, né, a característica desse feldspato e vou produzindo outros esmaltes. Isso é super bacana. Né? Então, a gente tem exemplos belíssimos, por exemplo, o Hamada, que é uma referência na cerâmica japonesa, né? Ele usava praticamente, essencialmente, 5 ingredientes para fazer todos os esmaltes, e passou a vida inteira fazendo isso. Né? Ele usava cinza de madeira, usava calcário, usava uma rocha, que era um tipo de um feldspato, cinza de casca de arroz, que também é uma fonte de sílica, né? Ela vitrifica, ela é fonte de vidro, a cinza de casca de arroz. E ele, às vezes, usava uma rocha vulcânica para fazer esse esmalte aqui rico em ferro. Então, são poucos ingredientes. E tem uma frase famosíssima do Hamada, quando a Susan Peterson, ela publicou um livro sobre o Hamada, isso vocês podem encontrar, e ele disse para ela o seguinte, que ele usava, os esmaltes eram simples, as receitas eram simples, né? Mas, né, ele usava misturas da natureza, que são infinitamente complicadas, muito mais complicadas. Né? Ele usava essas rochas aqui. Então, com isso, você consegue fazer belíssimos esmaltes. Então, essa é uma maneira, é uma abordagem para o processo de criação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, a gente pode misturar poucos ingredientes, feldspato, quartzo e cinza de lenha, né? Eu posso misturar esses ingredientes de maneira controlada. Isso aqui se chama triangulação, né? Então, se vocês fizerem um curso de esmalte, vocês vão aprender esse processo, ele é muito simples. Você mistura esses ingredientes e você acaba encontrando aí no meio coisas lindas. Né? Pode encontrar alguma coisa bacana. Então, isso daí, eu fiz uma experiência como essa, né, e escolhi uma dessas plaquinhas aqui, escolhi como a minha receita, eu gostei mais, acho que foi uma dessas daqui, e apliquei em cima de uma peça, né? Que é essa peça aqui. E aí eu tenho um esmalte em cima da peça, ficou bacana, né? É muito interessante esse esmalte. E eu consegui fazer um esmalte com poucos ingredientes e misturando de maneira controlada, sem precisar me preocupar em química, em conta, em absolutamente nada.
Tá? Então, isso é uma maneira muito interessante de você confeccionar. Mas tem um problema, né? Que é o problema que eu chamo, toda vez que eu dou um curso de esmalte, eu falo disso, o problema da biblioteca de Babel, né? Qual que é o problema da biblioteca de Babel? O problema é o seguinte, o Borges, o Jorge Luis Borges, um escritor argentino, né? Ele escreveu coisas fantásticas e tem um conto dele que se chama exatamente A Biblioteca de Babel. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse conto, né? É um conto um pouco angustiante, porque ele descreve uma situação em que você tem uma biblioteca fictícia, né? Em que nessa biblioteca estão os livros, dentro dos livros, o que tem nos livros? Combinações de letras. Então, todos os livros têm 600 páginas, e lá está escrito, tem todas as maneiras possíveis de você combinar as 26 letras do alfabeto, tudo está dentro desses livros. Então, tem bilhões, trilhões, quatrilhões de livros com todas as combinações. E as pessoas passam a vida andando em cima dessa biblioteca, abrindo os livros. Tem gente que passa a vida abrindo o livro e não entende nada, porque é um embaralhado de letra. De repente, um belo dia, abre o livro, no meio do embaralhado de letras, tem uma frase belíssima de um poema que aparece lá. Então, todos os livros, se você combinar tudo de todas as maneiras possíveis, você certamente vai encontrar tudo, né? Mas você pode passar o resto da sua vida buscando e não encontrar nada, né? Então, eu acho que essa é o perigo de você começar a misturar ingredientes para ver o que acontece. Pode ser uma brincadeira gostosa, mas quando você quer alguma coisa, quando você almeja algum efeito, né, você pode nunca encontrá-lo. Então, eu acho que esse talvez seja o maior problema dessa abordagem, né, que eu chamo de mistura empírica dos ingredientes. Você pode conhecer bem os ingredientes, mas pode ser que o efeito que você deseja, né, o efeito que você deseja não seja possível de ser produzido por esses ingredientes. Então, como é que eu vou saber isso? Então, tem outra maneira de olhar tudo isso, que é chamado o ponto de vista molecular, que é quando você olha na intimidade da matéria, né? Então, para você compreender o que está produzindo aquilo que você está vendo, brilho, cristal, ou esmalte mate, etc., se leva em consideração, né, na verdade, você esquece os materiais, mas você olha para do que eles são constituídos quimicamente. O que tem dentro daqueles materiais do ponto de vista químico. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque, apesar de a gente ter uma infinidade de tipos de materiais possíveis, cinzas de plantas diversas, rochas, feldspatos de 200 tipos, caolins, tudo esse material que a gente usa para fazer os esmaltes, quando você olha dentro de tudo isso, do ponto de vista químico, tudo se reduz a alguns componentes. Tá? Poucos componentes, na verdade, que são esses componentes aqui. Né? Eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, né, de quais são os componentes. São todos chamados de óxidos, né? Durante a queima, eles serão transformados em óxidos, tá bom? Que é o que importa, a gente quer ver a reação durante a queima, e a gente tem poucos. Nós temos os tais dos fundentes, que os egípcios lá usaram o sal de sódio, o calcário, né? Quimicamente, a gente tem isso daqui. A alumina que está aqui, que ela, na verdade, é um óxido de alumínio. A sílica, que está aqui, que forma vidro. E um tal de boro também, que está aqui, que forma vidro. Então, a gente tem esses ingredientes aqui. Né? Tudo se resume a isso, do ponto de vista molecular. Bom, e aí? E aí, que a gente pode pegar uma receita, né? Pega uma receita usual de esmalte. Então, por exemplo, feldspato, quartzo, calcita e caolino. É uma receita famosa essa daqui. 4, 3, 2, 1, né? A receita do Bernard Leach, essa receita. Se vocês fizerem isso daqui, queimarem isso no cone 10, né? 1280 graus, 1300 graus, né? Isso aqui tudo vai derreter
né? E vocês vão ter um esmalte transparente. Então, ele tem ingredientes minerais, mas quando eu olho do ponto de vista químico, né, a gente usa programas para fazer isso, a gente não fica perdendo tempo fazendo essas contas. A gente tem, de novo, aqueles velhos óxidos que eu mostrei para vocês. Tá? Uma quantidade de óxidos aí, de moléculas de óxidos. Bom, não vamos se preocupar muito com isso, mas a mágica está aqui. Tá? Eu acho isso incrível. Por quê? Quando você organiza do ponto de vista químico a coisa toda, né, é possível você mapear, né, as regiões de vidro e de cristal. Como assim? Não é um monte de ingrediente? Como é que agora... o que aconteceu? Né? Aconteceu o seguinte, a gente mudou o ponto de vista. Quando a gente muda o ponto de vista e organiza as coisas, né, aparece alguma coisa interessante nesse caso. Né? Então, esse mapa é um mapa muito famoso. Hoje ele é conhecido, né? Quem tenta estudar esmalte vai se deparar com isso em algum momento. É chamado mapa de Stuhl-Curry. Eu não vou entrar em detalhes, a gente não tem esse tempo, mas é muito simples, né? A gente tem aqui uma organização em que se eu fizesse aqui todos esses pontinhos, imagina que são testes de esmaltes. Pega uma receita, qualquer receita, tá? E aí você organiza pega essa receita, né? E você começa a brincar, variar materiais, né? Eu começo a aumentar o quartzo, né? Aumentar o quartzo, que fornece a sílica, posso aumentar o caolin, que fornece a alumina, né? Então eu crio várias combinações usando os mesmos ingredientes, só que em quantidades diferentes, né? Variando esses dois ingredientes. Se eu organizar tudo isso, né? Marcar exatamente a quantidade que eu estou usando de sílica, de alumínio, organizar, eu tenho um mapa, né? Em que a gente tem aqui os esmaltes que estão nessa região serão sempre esmaltes brilhantes. Aqui a gente tem esmaltes mates, aqui a gente tem esmaltes com cristais, né, e aqui a gente tem o fenômeno de opacidade do esmalte. Né. A mágica disso daqui é que, apesar da gente ter infinitas receitas possíveis, né, a gente consegue organizar esse caos aparente, né, de possibilidades, né, que eu consigo organizar isso e, com isso em mãos, né, eu consigo produzir aquilo que me interessa. Isso é o ponto interessante. Então, se eu quero um esmalte brilhante, né, eu preciso... A minha receita, ela tem que estar aqui, né, nessa região. Então, os materiais que eu estou usando, sejam eles quais forem, né, se eu fizer as contas todas e colocar aqui, se o esmalte não estiver aqui, não será brilhante. Você não vai produzir um vidro. Você vai produzir você vai produzir uma superfície cristalizada. Se eu quero um mate, eu preciso estar no lugar certo. Se eu quero cristal, se eu quero ver o cristal, eu preciso estar no lugar certo. Senão, o fenômeno não acontece. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, em que isso aqui foi produzido pelos alunos do curso, né, esse monte de receitinhas, e a gente tem aqui a localidade deles nesse tal desse mapa. Então, nesse caso, a gente tem aqui, são os mesmos ingredientes, tá? Com pequenas variações, e eu levo o esmalte para o brilho ou para o mate. Então, eu tenho aqui os esmaltes mates e os esmaltes brilhantes sendo produzidos por essa receita. Bom, nos cursos, a gente faz isso, né? A gente produz estas placas, em vista sempre do desejo da pessoa que está fazendo, porque a pessoa pode querer brilho, fosco, cristal, etc. Como a gente sabe direcionar agora a criação, a gente tem como organizar os ingredientes, né? Eu consigo chegar onde eu quero de forma muito eficiente. Então, aqui a gente tem foto dos trabalhos dos alunos, alguns, né? Do que foi produzido no curso. Então, é uma maneira absolutamente muito eficiente de fazer esmalte. E aqui, concluindo, né, o segredo, eu acho, para mim, nesse momento, é a gente não ficar em nenhum dos extremos. Nem
considerar só a química, nem considerar só o ponto de vista geológico, mas a gente andar num caminho que é o caminho do meio, na verdade, das duas coisas. Ou seja, você conseguir agregar o que tem de melhor uma coisa com a outra e elaborar, né, uma metodologia, que é isso que eu tenho feito, que você não precisa fazer conta, você não precisa se perder em emaranhados de complicações e nem passar o resto da vida buscando uma coisa que você deseja. Tá? Então, a gente sabe exatamente como conseguir o que a gente quer. Tá? Então, essa que é a ideia. Eu encerro a minha apresentação aqui. Eu tenho aqui, não sei se a gente tem tempo, eu acho que não, talvez seja interessante responder algumas perguntas. Rubem, eu vou te Oi, falar uma coisa, eu estou acompanhando o chat aqui enquanto você está fazendo essa estou apresentação vendo. maravilhosa. E todos os comentários, assim, como as pessoas estão encantadas com a sua apresentação e essa habilidade que você tem para unir conhecimento técnico com um olhar poético, assim, maravilhoso mesmo. Assim, estou fazendo um resumo, um apanhado geral de todos os comentários que estão aqui, depois vai Obrigado. ficar gravado para você Eu, ver também que você deu assim um show de conhecimento, de sensibilidade, fantástico mesmo. eu Obrigada. tenho 2, 3 minutos, Flávia. Sim, tem, Eu tem. queria compartilhar, eu queria mostrar aqui eu mostrei uma peça, vou mostrar duas peças para vocês, né? Tem essa peça aqui, que é a peça que está no slide, né? Aquela da foto, sim. Aquela da foto. Eu vou mostrar para vocês no microscópio isso daqui, e eu Aí queria eu observar. amo quando ele faz isso, gente. Ele tem um microscópio que é conectado com o computador dele. Aí, quando ele vem analisar os esmaltes da Deixa eu gente, a ver se eu pessoa super tenho. tecnológica põe esse microscópio e tudo que você está no achismo, ele vai na É, minúcia do detalhe. a questão é essa, né? A gente sair do. Ops, o que está acontecendo aqui? Acho que eu perdi o foco. A Eu gente está vendo vou. uma tela cinza, assim. Não sei o que aconteceu, eu perdi o foco, eu vou tentar me conectar Ah, aqui de você novo. vai Ah, focar de novo, né? vamos ver se ele vai pegar. Ah, que pena, mas eu tenho uma foto dele, eu vou mostrar a foto. Tá, Tá? Deixa eu ver se é isso aqui. Tá. que é Eu vou mostrar muito uma legal. foto. Eu vou mostrar uma foto. Ela Por está no slide, favor. a foto. Na verdade, essa é a primeira foto aqui. Tá? Enquanto você está Essa. procurando a foto aí, eu só vou fazer um comentário breve. A primeira vez que eu fui no Unicica, e aí eles estavam fazendo uma apresentação sobre esmaltes, né? E falando exatamente assim, o que que leva eles a considerar que um esmalte seja bom ou ruim. Daí eles fazem essa análise laboratorial e veem essa foto exatamente como você faz, depois eles submetem a peça não sei quantas lavagens, a quantas vezes no Sim, micro-ondas, tá, 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 sim. tá. A única pessoa que eu conheço no Brasil que faz o mesmo processo é você. Você não Eu fica faço, olhando a mas olho eu nu, esse faço. esmalte está bom ou está ruim no achismo. Você Eu vai falo. lá com o microscópio, olha, está ruim por causa disso, disso, disso. Está vendo esse ponto aqui, tal, tal. Eu acho o máximo, assim. Tem que ser Então, professor de matemática mesmo. não, eu acho que tem que ter essa questão da poesia, sabe, Flávia, no processo. Mesmo na matemática tem muita poesia. Essa foto, vocês estão vendo a foto cheia de bolinhas, né? Sim, Então, essa foto é quando a gente olha aquela peça no microscópio, né? A gente tem essa foto. O que é isso? São bolhas de ar, micro bolhas de ar que estão presas na camada do esmalte. A gente não vê quando a gente olha a peça isso, né? Nem a superfície é totalmente lisa, mas as bolhas estão presas lá dentro. E qual é a coisa mais bonita que eu acho disso, né? O fato de ter milhões de bolinhas de ar faz com que a luz entre na superfície da peça e ela disperse. Então, gera um fenômeno óptico
luminoso que faz com que a gente veja a luz azul, né? Que é exatamente, fisicamente, é o mesmo fenômeno que torna o céu azul, né? O céu da Que atmosfera azul, legal. que é um monte de poeira, a luz está passando e dispersando. Então, a gente está trazendo, eu costumo dizer que eu estou trazendo o céu para a peça, né? Na verdade, eu estou Que fixando lindo. a cor do céu na peça. Os chineses perceberam, é óbvio que eles perceberam isso, porque esse esmalte ele chama Chun, ou Jun, né? Chinês, e ele tem essa característica, né? Ele tem a cor azul do céu. Eles já dizem isso. Eles ficam aqui tem a cor azul do céu, né? Então, no fundo, eu acho que isso que é bonito, a gente olhar, né, para a química ou para essa intimidade da matéria e perceber que, no fundo, é pura poesia tudo isso, né? Tanto é poesia do É, cristal, quanto que é poesia da rocha, da pedra, e eu acho que é isso que eu, eu tenho acreditado nisso, que é isso que nos fascina quando a gente olha uma peça de cerâmica. Essa muito conexão. obrigada pela Tá sua bom, obrigado. generosidade de compartilhar tudo isso com a gente. Imagina, Fantástico. espero que o pessoal tenha tido paciência de ver, Nossa, tenha sido claro, tá bom? Obrigado. nós achamos fantástico, tá todo mundo no chat comentando Obrigado. aqui, assim, você vê, começamos a palestra, você falando na medida do possível, tal. Eu sei que a gente está vivendo uma situação diferente, mas meio a toda essa diferença, essa anormalidade, quantas coisas boas acontecem. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de ter 280, quase 290 pessoas passaram oscilando aqui, tendo a possibilidade de ter contato com você, conhecer o teu Maravilhoso, trabalho, a tua maravilhoso, pesquisa. Isso é maravilhoso. fantástico, Tá bom, assim. eu Por agradeço. favor, só repete o nome, ou se assim, como que você está nas redes sociais e onde que as pessoas podem pegar informação sobre o curso, que tem várias pessoas Sim, perguntando. claro. O curso, ele acontece atualmente, não, a versão online está acontecendo no início de cada semestre, começa uma nova turma. Então, as turmas já se iniciaram em fevereiro, agora as próximas devem acontecer no início de agosto, né, ao que tudo indica. Eu sempre divulgo no meu Instagram o curso, no meu Instagram com o meu nome, Ruben Alexander, tem esse KX aí no meio, e quem promove o curso é o Tapir Atelier. Essa versão estendida atualmente, quem está promovendo é o Tapir Atelier. Então, isso é divulgado nas redes Sim, sociais, né? Eu divulgo no Instagram, o Tapir também divulga no Face e nas outras redes, né? Sobre o curso. Tá? Então, estão todos perfeito. convidadíssimos, serão muito bem-vindos para a E gente. vale super a pena, porque eu já fiz esse curso, Obrigado. é maravilhoso. Rubem, eu que te Obrigado, agradeço do Flávio. fundo do coração mesmo, viu? Obrigada. Tá bom. Obrigado. Tchau. Que você tenha uma Páscoa abençoada e que a gente possa se encontrar pessoalmente em Muitas breve. vezes, muitas e muitas vezes. Se Deus Tá bom. quiser. Até mais. Tchau. Daqui a Obrigado. pouquinho, pessoal, daqui 5 minutinhos a gente volta no palco aqui 2, na sala 2, que a Heloísa Abraão vai apresentar. Eu vou fazer o meu horário de almoço agora que a gente está num revezamento aqui, e quem vai fazer, às vezes, de mediadora aqui da sala 2 é a Nívia, e eu desejo a vocês uma ótima apresentação. Obrigada, viu, Rubem? Até mais. Tchau. Tchau.